Bom dia, estamos aqui ao vivo, mais uma transmissão pelo Facebook da Igreja Batista Maranata, e eu quero saudar a todos que estão aqui e vão chegar com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é uma quinta-feira, hoje é dia 13 de agosto e nós estamos começando mais um dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E é por isso que não somos consumidos, estamos por aqui. Vai por mim. Ok? Vamos orar então para a gente começar? E a gente tem um tempo aqui de reflexão, de compartilhar de um texto. E eu espero que seja um texto que abençoe a sua vida na manhã de hoje. Vamos orar? Deus, a nossa oração de hoje, Deus, primeiro é de gratidão pela vida, pela salvação em Cristo Jesus. E por saber, ó Deus, cada vez mais quem o Senhor é, isso nos traz conforto, segurança, traz temor também, mas a gente sabe, ó Pai, e sente o amor do Senhor por nós, e a Tua graça, ó Pai, ela realmente é suficiente para a nossa vida, Deus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, abençoe nosso dia e o momento agora. É minha oração, ó Pai, que eu faço em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá então. O texto de hoje vai estar em Ageu capítulo 1, dos versos 2 a 8. E eu vou ler o texto com vocês, depois eu vou conversar um pouco sobre o que Deus falou comigo nesses dias. Eu estou aqui para compartilhar com vocês. Vamos ler? Ageu 1, versículos de 2 a 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde andam seus caminhos. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde andam seus caminhos. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Ageu, né, um dos profetas, né, um dos profetas menores, que teve a incumbência, né, de trazer a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor para o povo, né? Ele tá ali, ele viveu e ele teve o ministério dele, né, num momento pós-exílio, né, o exílio babilônico. Foi o momento em que ele atuou. Ele é contemporâneo de Esdras, Neemias, né, e também Zacarias, e não diferente. Não poderia ser diferente, sempre carregando aí as notícias, as duras notícias. Todas as vezes que Deus tratava com o povo, era sempre através dos profetas. Então, quando os profetas traziam a palavra do Senhor, aquilo que Deus queria, a gente começa a notar ali que Deus, ele usa formas de tratar, né? Tratativas, né? Podemos chamar aqui de métodos que Deus usa para que a sua vontade fosse conhecida, para que o direcionamento acontecesse. Então a gente percebe que Deus é um Deus de métodos. Então eu queria hoje falar com vocês sobre o método de Deus. O passo a passo que Deus fazia para que a sua vontade fosse cumprida. Nós como seres humanos, né, a nossa tendência a não ser muito organizado, nossa tendência a ser influenciado, nos leva geralmente a ter algum tipo de estilo de vida, né, a ser desorganizado, né, a se perder no meio do caminho. Então existem métodos. Métodos são criados para que um objetivo seja alcançado. Então, de forma geral, se a gente for pensar em métodos, né, você vai pensar muito no sentido de um tutorial, né? Tá na moda hoje, né? Fazer um tutorial para você poder executar tal tarefa. Por exemplo, eu estou falando para um aplicativo
que o Caio Pascotti me mandou um tutorial muito bem explicado, obviamente, dizendo: Marcinho, você vai entrar nesse lugar, vai clicar aqui, depois vai fazer esse passo a passo aqui, depois você vai direcionar a câmera assim, assim, assado. Ou seja, passos a passos para conseguir que essa transmissão acontecesse de forma melhor possível para chegar bem até vocês. Então existe um passo a passo, metodologia. Se você, vou falar alguns exemplos aqui, você vai acabar se identificando e vai acabar entregando a sua idade. Se você lembra de uma série, acho que era uma série de televisão chamada Super Nanny. Super Nanny, ela era uma babá que era chamada às pressas em alguma situação de caos, né, nas casas em que os pais não conseguiam controlar seus filhos. E a Super Nanny chegava lá e ela trazia o quê? Métodos para domar a ferinha de casa. Métodos do tipo de colocar a criança num cantinho de reflexão, num cantinho de disciplina, né? E era apresentado de uma forma que funcionava, né? Então, os métodos são ferramentas que nos ajudam a alcançar aquilo que a gente quer. Métodos, o exército usa métodos de disciplina, né? Você pode ter o yoga, ela tem o seu método para alcançar o seu objetivo. Enfim, método é uma coisa que a gente precisa ter para funcionar. Só que Deus tem um método que é perfeito. Deus tem um método, ele tem uma tratativa que funciona. E ele coloca isso na forma que ele conduziu o seu povo, e muitas vezes os profetas eram os porta-vozes desses métodos. A gente vai ver aqui em Ageu que ele usou um passo a passo aqui que funcionou para aquilo que o povo precisava naquela época. Vamos ver no texto aqui então? Então, assim, pensando em método, eu queria dar um nome para o meu método, né? Porque funciona para você gravar, não é verdade? Então, se você for pensar na nossa igreja Batista Maranata, nós temos nossos 6 Ds, né? Cada aspecto começa com a letra D. Aspecto do quê? De você fazer um termômetro para você medir se a nossa igreja está saudável, né? Se é uma igreja que está em crescimento, uma igreja que tem praticado os princípios, ela vai ter umas 6 características, todos começando com D. Se você frequentou modo de família na EBD com o pastor João Pedro, você vai se lembrar que existia um método que todo pai queria ter, mas ele não existia, que era o método Siri. Então, se você acha que Siri tem a ver com a Apple, tem nada. O pastor João Pedro estava muito à frente da época. Ele dizia que existia o método Siri que todo pai quer, que é simples, rápido e infalível. Olha como é fácil memorizar. Siri, simples, rápido e infalível. Todo pai queria um método para conseguir educar seus filhos no caminho do Senhor. Mas não existia esse método, era um processo demorado, longo, mas gravou o nome. Então eu pensei em dar um nome aqui para o meu método. São 3 passos e todos eles começam com a letra R. Re, na verdade, Re. Então eu pensei, bom, se eu for pegar as iniciais como João Pedro fez, o meu método então deveria se chamar Re, Re, Re. Re, Re, Re não vai funcionar. Ninguém vai acreditar nesse método. Qual é o seu método? É o Re, Re, Re. Não ia rolar. Então eu pensei numa coisa assim mais masculina, impactante. XR3. XR3, eu ia alcançar aqui uma meia dúzia aí de homens que curtem carros clássicos esportivos dos anos 90. Aí é só para Didi, Marquinho, Renatão Finzeta, essa galera ia saber o que é XR3. Então eu vou fazer o básico, tá bom? São 3 R's. O método 3 R's. Deus colocou aqui 3 métodos, 3 passos práticos para agir no povo aqui. Vamos lá? O primeiro modo, o primeiro aspecto que Deus coloca no texto para corrigir, que usou o profeta Ageu para conduzir o povo, é o método da reflexão. Versos 2
e 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ageu: a casa é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua construindo. Agora sim, versículo 6. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem e não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Irmãos, toda vez que Deus trata com a gente, o método que Deus usa, ele começa com uma reflexão. Note que reflexão, ela é uma reflexão, só vai funcionar se ela tiver argumentos. O texto aqui, ele descreve uma série de situações para dar um volume, para você ter verdades ali que possam impactar o problema que você quer chegar. Então ele fala que as pessoas estavam trabalhando bastante, semeando e colhendo pouco. Comendo, mas não se fartavam. Bebiam, né? Não no sentido de bebida alcoólica, mas bebiam para se hidratar, mas não se saciavam. Vestiam e não se aqueciam. E os que trabalhavam recebiam, mas o dinheiro não sobrava. Uma bolsa furada. Note que nesses argumentos aqui, Deus não destacou nenhum pecado explícito nas atitudes. Trabalhar, comer, beber, vestir, trabalhar e receber salário não é errado. Mas ele estava dizendo aqui que com tudo isso não tinha sucesso. Então estava levando o povo a refletir que todo o seu estilo de vida estava errado. Ele deixou claro que havia uma futilidade no meio do povo e que as prioridades não estavam certas. Então o problema não era em si na atitude, mas era no estilo de vida fútil que o povo levava. Então ele leva a refletir a isso. Então o primeiro passo da tratativa de Deus é reflexão. Deus vai chamar a gente para refletir o que está acontecendo. Irmãos, assim como um pai chama um filho para conversa, Deus é com a gente. Não existe exemplo melhor, paralelo melhor do que pai e filho, do que Deus com a gente. Quem de nós, já sendo pais, não precisou conversar por longo tempo com seus filhos? E quem, sendo filho, já não preferiu quantas vezes, ao invés de uma disciplina, uma execução rápida, uma disciplina física que durasse 5 minutos e volta a brincadeira? Mas vinha o seu pai ou a sua mãe e fala: vamos sentar e conversar. Quem aqui já não preferiu? Mãe, pai, bate logo e me libera. E quando vinha o pai, fala assim: não, você vai sentar, a gente vai conversar. E ali, você se despede dos seus amigos e fala: olha, segue a brincadeira aí, que daqui 1 hora que eu vou sair. Reflexão leva tempo e tem que ter argumento. E Deus faz isso com a gente. O segundo passo, depois de nos chamarmos a refletir, Deus nos chama a nos reorganizarmos. A reorganização das prioridades é também uma tratativa de Deus. Vamos ver agora sim nos versos de 2 a 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Irmãos, depois de refletir no estilo de vida, Deus reorganiza as prioridades e o tratamento. O povo, naquela situação, naquele estilo de vida que eles estavam vivendo, eles estavam deixando de lado, com um discurso até meio que nobre, sabe? Do tipo: olha, ainda não é hora de reconstruir o templo. Talvez eles poderiam até usar uma desculpa nobre também, do tipo: olha, se não dá para fazer bem feito, a gente não vai fazer um puxadinho para o Senhor. A gente vai esperar para quando puder fazer,
fazer o templo. Olha, não é até justificável, né? Não cai bem essa desculpa. Só que isso levava o povo a ter um estilo de vida em que o trabalho, o esforço e a prioridade financeira não era para a reconstrução do templo. E esse projeto, segundo alguns teólogos aqui, historiadores, já estava em 20 anos atrasado. Então eles queriam trocar, eles trocavam as prioridades, a grana, o dinheiro deles era para o seu próprio benefício. Então o texto fala aqui que moravam em casas espetaculares, casas luxuosas, confortáveis. E contrapartida, a casa do Senhor não estava sendo cuidada, estava em ruínas. Então Deus aqui, como de forma clara, como Ele sempre faz, aqui meu destaque é para a clareza de Deus. Quando Deus ele te chama para uma reflexão, depois ele te reorganiza os seus passos. Ele é muito claro na mensagem, ele apontou o erro de forma cirúrgica. Como o salmista fala, lâmpada para meus pés é a tua palavra, Deus parece que escurece tudo que está em volta e deixa claro somente onde você vai fazer seu próximo passo. E agora é o seguinte, povo, é a vez do meu templo, é a vez da minha casa. E olha só que aspecto interessante. O que Deus queria era o templo. E o povo não estava entendendo que ter o templo do Senhor construído, o que significava mostrar que ali era o local da presença do Senhor, era bênção para o próprio povo. Então Deus está corrigindo o povo. Deus está instruindo, reorganizando o povo, para no fundo o próprio povo ser beneficiado. Isso é Deus, gente. Isso é Deus. Deus entra no processo para benefício nosso mesmo. Isso é Deus. Organização e clareza. Deus gosta das coisas organizadas. Se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente vê os detalhes de quando Deus manda construir as coisas, como Ele é detalhista no material de construção, na forma de construção, no tamanho, na medida. Uma perfeita organização. Nos rituais que Deus preparou, os significados, todos os detalhes muito bem cuidados. Deus é organizado. E Ele mostra claramente o próximo passo para a gente. Deus é claro, Deus não tem dúvida. Então Deus te leva a refletir, primeiro R. Deus reorganiza suas prioridades. E por fim, Deus manda reconstruir. Reconstruir é executar, é mãos à obra, é parte prática. Eu vou tentar ser bem rápido aqui no tempo, porque o relógio aqui está do meu lado, está me acusando aqui que o tempo está indo embora. Mas eu não posso deixar de falar disso sem lembrar de uma experiência pessoal, que numa dessas viagens missionárias que a gente tem feito, né, Deus tem dado o privilégio de conhecer a vida de missionários, e eu me encanto com o trabalho de Deus para alcançar o perdido. E eu estive no Pará, numa aldeia indígena de língua araueté, num trabalho conjunto com a igreja do pastor Rui de Jacareí, Batista Marata de Jacareí. Isso já faz lá mais de 10 anos. E nós tivemos numa tribo, e de forma rápida eu quero dizer que a tribo, o líder dela era um cacique, né, o líder administrativo da tribo, e ele precisou de algum atendimento médico, odontológico, enfermagem e tal, e foi atrás da FUNASA, que é o órgão oficial que traz esse atendimento. E a FUNASA falou para ele, olha, cacique, esqueci o nome dele, vou lembrar. A gente não tem, você não tem estrutura na sua aldeia para receber um consultório, um médico, um enfermeiro. Você não tem. Então, meu amigo, enquanto não tiver, não posso fazer nada. Irmãos, esse rapazinho voltou. Rapazinho, eu digo porque ele tinha 20 anos de idade, ele era um cacique novo. Ele chegou na aldeia dele e falou, pessoal, é o seguinte, sem um ambiente aqui para atendimento, não vai ter cuidado médico. Sabe o que ele fez? Ele foi até o meio do mato, ele com um grupo de homens, e passaram dias, 24 horas por dia, cortando madeira e trazendo para a aldeia. E por que eu estou falando isso? Porque no versículo 8
Deus fala assim: subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Irmãos, o cacique veio e ele construiu a casa. E nós vimos a casa construída. Quando nós fomos, já estava construída. Irmãos, um cuidado, um trabalho. O corte de madeira não tinha uma marcenaria, não tinha uma máquina. Ferramentas muito básicas. E construíram uma coisa grande, confortável, suficiente para atender aquilo que eles precisavam. E ele orgulhosamente mostrou o trabalho dele pronto. E a aldeia agora gozava de atendimento médico. Por que eu digo isso, irmãos? Eu não posso dizer que um processo teve sucesso sem que seja finalizado e concluído de forma prática. Imagina eu contando essa história do cacique aqui, dizendo que ele foi até ao governo, ele recebeu as instruções, ele passou para o povo e a história acaba aí. Você ia ficar frustrado, com certeza. Eu também ficaria. Tipo, então quer dizer que você sabe o que fazer, você sabe onde estava o erro, você teve a instrução, você chamou o povo para fazer, desculpa, e não acabou. Irmãos, quando Deus trata, quando Deus interfere, ele tem um método que funciona. E ele só funciona, ele só conclui, só existe sucesso nesse método, se você põe em prática. Mas olha só que interessante, o cacique, ele teve a motivação dele, nem crente era, mas ele foi e fez, e ficou para a gente um exemplo de uma coisa construída. Mas olha no restante do capítulo 2 aqui, não vai dar para ler todo, mas eu vou ler aqui o versículo do capítulo 2, versículo 3. Quem de vocês viu este templo em primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Essa aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Que motivação maior do que essa? Deus estaria com o povo. Deus conduziu todo o processo e ele vai concluir junto com o povo. Se o próprio Deus dá esse incentivo, como não fazer? Como não fazer? Então, irmão, se você quer ver Deus agindo na sua vida, você vai passar por essas fases. Você vai ser levado a refletir sobre o seu erro. Você vai ter as suas prioridades reorganizadas. E você vai ser levado a reconstruir sua vida. De forma prática. Atitudes que vai custar um pouco. Vai custar um esforço. Vai custar um desapego. Vai custar uma luta interna. Vai custar. Mas sem isso não vai ter sucesso. Não vai ser concluído. E o método de Deus não falha, confia nisso. Irmãos, eu espero que a palavra de hoje te abençoe. Não te traga um peso, não te traga uma dificuldade a mais. Não era essa a intenção. A intenção é saber que você vai ter que agir. Mas agir como o Senhor colocou aqui. Como colocou aqui. Junto com Ele. Junto com Ele não tem erro. Deus no seu time, você não perde. E Ele vai concluir a obra que Ele colocou, que Ele mesmo colocou. E como foi com o povo aqui de Israel. Como foi com o próprio povo de Israel. É para o próprio bem deles. É para o nosso próprio bem. Deus vai agir para o nosso próprio bem. Amém? Vamos orar? Deus, mais uma vez nos agradecemos porque o Senhor está sempre com a gente. Obrigado porque o Senhor nos incomoda, o Senhor move, o Senhor nos ajuda na caminhada e nos dá força para concluir o que precisamos.
Obrigado por tanto cuidado e tanto amor que não merecemos. Mas o Senhor nos amou primeiro, ó Deus. E isso faz toda a diferença. Abençoe o nosso dia. Abençoe o dia, ó Pai, de quem está ouvindo. Abençoe o dia, ó Pai, de cada membro, amigo da Igreja Batista Maranata. Abençoe toda a nossa comunidade, nossos pastores, liderança. E que o Senhor seja honrado, ó Pai, em nossas atitudes. É a minha oração de hoje que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia mais uma vez. Quinta-feira hoje, quem puder, e se tiver ainda vaga, é o dia que encerra as inscrições para o culto. Se você não conseguiu, por acaso as vagas já estiverem encerradas, mande uma mensagem para a secretária, para os pastores, uma possível lista de reserva para estar domingo no povo. Vou deixar aqui o último convite aqui. Né? Nós temos ido ao culto presencial e tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção, né? Então fica o meu incentivo para você que pode estar lá, né? Sem repetir todos os cuidados que a gente sabe que tem tido. Mas tem sido uma bênção. Fica o meu incentivo aqui para vocês. Amém? Irmãos, um bom dia. Fique com Deus.